mais uma vez nós estamos aqui para trazermos nosso minuto de reflexão. E hoje nós vamos falar sobre algo interessante que aconteceu lá no texto de Lucas, que nos fala sobre os discípulos de Emaús, quando Jesus caminhou com eles e os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Eles achavam que era o momento de Jesus redimir a Israel, politicamente, no entendimento deles, da libertação do jugo romano. E Jesus, então, vem revelar a eles que não era nada disso, que ele não veio para isso. Então, o que nós entendemos é que os discípulos não entendiam e não entenderam, apesar de ter andado com Jesus, de ter ouvido o que Jesus estava falando, eles não entendiam que Jesus estava falando a verdade. Porque o pensamento deles estava diferente do pensamento de Jesus. Era um pensamento de uma revolução ou de uma situação política e não da questão da boa nova do Evangelho. A Bíblia, ela vem nos mostrar que os profetas, eles estavam sempre falando e sempre questionando e sempre acusando tanto o rei como os sacerdotes, como também o povo, de se desviar do Senhor. É bem claro no texto do início do profeta Isaías, em que Deus diz que ele estava enjoado, ele estava já cansado das ofertas do povo, das festas que eles faziam, daquilo que ele ia entregar para o Senhor. Deus não requeria que eles fossem ao templo, de pisar o templo do Senhor. Por que Deus estava enojado daquilo? É porque tanto os reis, no caso os governantes, como também os sacerdotes, né, os religiosos, como o povo, não estavam fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem, que era cuidar dos pobres, cuidar dos enfermos, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Da mesma forma que os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando, parece-nos que também o povo de Israel, os seus religiosos e também os seus reis, não entendiam o que Deus queria que eles fizessem. Então, hoje, nós estamos com um problema sério na igreja. Porque o que eu vejo é as pessoas acusarem as outras e julgarem as outras. Parece como está a situação no mundo mundial da polarização hoje no Brasil entre a esquerda e a direita, e no mundo em geral entre a direita também e a esquerda também. Nós também estamos dentro da igreja, porque nós nos colocamos como santos dentro da igreja e nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Tudo que não está dentro da igreja é de Satanás. É um problema porque eu vejo dentro da igreja e vejo fora da igreja, principalmente fora da igreja, pessoas com melhor boa índole do que os que estão na igreja. Porque nós nos levantamos para julgar o outro e apontarmos os defeitos dos outros. Enquanto a Bíblia e Jesus nos ensina também que nós não devemos julgar o outro. Nem ele mesmo julgava. Então, se você julgar, você também vai ser julgado. Então, nós, dentro da igreja, nós estamos apontando para as pessoas lá fora, ao invés de fazermos aquilo que Cristo nos mandou fazer, que é amar o nosso próximo, como a nós mesmos, e fazer ao nosso próximo aquilo que as pessoas queriam, que nós queríamos que as pessoas fizessem para nós. Então, nós desfocamos o olhar do Evangelho de Jesus. Apesar dos discípulos terem andado com ele, com Jesus, por mais de 3 anos, e não entenderem, nós estamos hoje, depois de 2000 anos, e além de termos a Bíblia, além de termos o Evangelho, que nos mostra o que Jesus queria de nós, nós teríamos e temos o Espírito Santo, que nos mostra e nos revela aquilo que Deus quer que nós sejamos e aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas nós não estamos entendendo. Então, por isso que volto a falar sobre o texto de Isaías, de que Deus está cansado, que ele está enojado, que ele não aguenta mais, no caso lá atrás dos sacrifícios, ele não aguenta mais os nossos louvores. Você acha que Deus precisa da sua oferta? Você acha que Deus precisa da sua oração? Você acha que Deus precisa do seu jejum? Deus não precisa disso. Somos nós que precisamos dele. É ele que é Deus. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos de Deus e não ele de nós. Bom, então, o que devemos fazer? Segundo a Bíblia, nós devemos fazer aquilo que é o certo.
E qual seria o certo? Aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós temos que pegar o evangelho que Cristo nos falou e aplicarmos a nossa vida espiritual e também na nossa vida social. Bom, meus amigos, se nós temos aqui no Brasil, e eu dou risada sobre isso, 50 milhões de evangélicos, esse país teria que ser diferente. Eu dou risada porque eu acho isso uma maior imbecilidade de nós dizermos que nós somos 50 milhões de evangélicos. Nós deveríamos ser sal, nós deveríamos ser luz, e nós deveríamos, então, estar buscando a Deus para que a nossa nação fosse diferente. Então, me desculpa, olha, não tem esse tipo de situação aqui. E eu não estou julgando, eu estou apenas colocando o que é, nós vemos os fatos. Deixamos, então, de fazer aquilo que Jesus nos ordenou para fazermos aquilo que nós queremos que Deus faça. Um outro detalhe interessante também, que é essa questão de julgar o outro, é porque nós falamos muito na igreja e que Deus, ele nos honra. Deus é fiel a nós. Olha, meu irmão e minha irmã, isso não existe. Deus não é fiel a você e nem Deus é fiel a mim. Como ele não era fiel a Abraão, a Isaac e Jacó. Ele dizia ao povo de Israel, eu faço isso porque eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó e eu velo pela minha palavra. Deus é fiel à palavra dele. Deus não é fiel a você e nem a mim. Então nós devemos deixarmos de sermos julgadores dos outros, tanto dos nossos irmãos dentro da igreja, como também das pessoas lá fora. Devemos deixar de sermos como os apóstolos, que andaram com Jesus e não sabiam o que ele queria dizer. Foi necessário que ele desse uma aula para eles sobre Moisés e os profetas, para que eles pudessem ouvir aquilo e depois, no partir do pão, eles entenderem que Jesus, quem era Jesus que estava com ele. E aí eles dizem, não nos ardia o coração quando ele nos explanava a Escritura? Se você quer saber o que você deve fazer, você deve buscar na Bíblia aquilo que Deus nos deixou e aquilo que Jesus nos deixou. Não o que você acha que é o certo e o que é o errado. Não devemos ser julgadores de ninguém. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. E nós levarmos esse evangelho da boa nova de Deus aos corações. O mundo está precisando de Deus. O mundo não sabe o quanto eles precisam de Jesus. E nós, então, como arautos desse evangelho, devemos, primeiramente, eu entendo, sabermos quem é esse Jesus na nossa vida, para podermos expressarmos esse Jesus. Mais uma vez, eu volto a dizer para vocês aquilo que eu falei em um dos primeiros vídeos. Se nós ficarmos com festas, encontros na igreja, e tudo que for para um clube social, nós não estamos fazendo nada que deveria ser feito. Estamos apenas fazendo aquilo que nós queremos. Então, mais uma vez, vamos ver se nós podemos refletir sobre isso. Porque Deus fala, eu estou cansado disso. Se eu quisesse holocausto, todos os animais do mundo são meus. Todas as madeiras, as árvores do mundo para queimar holocausto são meus. O que eu quero é o quê? Um coração contrito, um espírito quebrantado na minha presença. Isso eu não vou rejeitar. E aí sim, Deus vai ouvir e ele vai agir. Não para o nosso favor, para aquilo que nós queremos, mas para aquilo que nós pedimos, para que seja feita a vontade dele, como é feita no céu, aqui na terra. Porque a vontade dele é perfeita, é agradável, é o melhor que nós podemos fazer. Então deixemos as coisas dos nossos desejos, dos nossos egoísmos, da nossa jactância, da nossa arrogância, da nossa vaidade de lado e busquemos aquilo que Cristo quer que nós façamos, para que nós possamos entender. Muito bem, para finalizar, a Bíblia nos diz, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra dele, daquilo que ele tem para nós. Então, meus amigos, minhas amigas, em nome de Jesus, vamos buscar fazer aquilo que ele quer que nós façamos em prol do outro. Muito obrigado e boa tarde para vocês.